lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Graça e a paz, meus irmãos. Boa noite a cada um de vocês. É mais uma vez muito bom estarmos juntos para essa transmissão. Nós podemos compartilhar da palavra de Deus, de nós podermos cantar, podemos orar juntos e podermos também exaltar o nosso Deus e sermos edificados, mediante a sua palavra. Eu convido você aqui nesse momento, nós comecemos essa transmissão com uma oração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor e clamar com que Ele nos abençoe nesse momento. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Agradecemos, Senhor, por Tua obra em nossa vida, Te louvamos e exaltamos pelo Teu amor para conosco. Te agradecemos, ó Pai, porque embora sejamos incrivelmente pecadores, a Tua graça é mais do que incrível, Senhor. Tua graça maravilhosa e nos alcançou. Tua graça, Senhor, nos perdoou, trouxe a nós, Senhor, perdão, nos trouxe justificação, nos trouxe aproximação e reconciliação contigo. Assim, ó Pai, nós exaltamos o Teu nome por Tua salvação em nossa vida neste momento. Também clamamos, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, por aqueles que estão, Senhor, contaminados pelo Covid, por aqueles que estão enfermos de outros problemas, aquelas pessoas, ó Pai, que estão conturbadas, com seu coração preocupado, com ansiedade, depressivas. Colocamos tudo nas Tuas mãos, clamando também pela Tua obra redentora, pela Tua obra curadora sobre a vida de cada uma delas, para que elas possam, Senhor, vir a ser restauradas na sua saúde e juntos louvarmos o Teu nome. Pedimos pela Tua igreja, Senhor, espalhada pela face da terra, Tua igreja que tem sido perseguida, que tem sido, Senhor, atacada de diversas formas e em diversos lugares. Pedimos que Tu venhas Senhor, sustentar dia após dia os Teus servos fiéis, para que eles se lembrem sempre da herança que é prometida nos céus. Abençoe-nos, Senhor, neste momento em que haveremos de cantar ao Senhor, em que haveremos de meditar na Tua palavra e de buscar o Senhor em oração, para que o nosso coração, para que a nossa vida seja edificada por Ti. É o que nós pedimos, Pai, crendo no Teu poder e na ação do Teu Espírito Santo por nós, sobre nós e em toda a Tua igreja. Amém e amém. Então vamos cantar ao nosso Senhor o hino 93 do nosso hinário Novo Cântico. O hino 93 é o hino que fala da firmeza na fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada crise a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus, né? Nossa fé, nosso amor estão firmes na rocha, não em nós mesmos, não em nossa própria perspectiva, não em nossa própria força, mas naquele que tem toda a força, naquele que sustém todo o universo com a palavra do seu poder, né? Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, é o momento de nós fazermos a nossa confissão de pecados. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós faremos a leitura dos versículos 7 ao versículo 12. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 7 ao versículo 12. Vai estar aí na tela. O texto nos diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja revelado, seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Meu irmão, veja que palavra. Eu vou deixar um pouquinho na tela. Paulo ele fala a respeito do aparecimento do homem da iniquidade, que viria antes da manifestação e da revelação final do Senhor Jesus Cristo. Mas veja que essa manifestação do homem da iniquidade, ele produz engano e injustiça àqueles que não acolhem a verdade de Deus, àqueles que não acolhem a verdade para serem salvos. E nos fala aí o texto que Deus lhe manda essa operação do erro, justamente para eles darem crédito à mentira, a fim de que sejam julgados, né? E essas pessoas que se deleitam com a iniquidade. É claro que aí não estão os salvos, os eleitos de Deus. Nesse julgamento estão aqueles que se deleitam com a injustiça. Mas isso nos deve levar a pensar, irmãos, quantas vezes nós, embora sejamos salvos, ainda temos certos deleites com a injustiça e ainda nos aproximamos da mentira. Nós, como povo de Deus, não podemos jamais sermos um povo que tem prazer nas obras ímpias daquele que é enviado por Satanás. Então, por isso temos que pedir perdão pelas nossas vidas, perdão pelos nossos pecados, porque tantas vezes nós nos deleitamos com a injustiça, ainda que sejamos salvos, e ainda nos aproximamos da mentira. Eu convido você a que oremos nesse momento. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, e neste momento, ó Pai, nós reconhecemos nossos erros, nós reconhecemos as nossas falhas, os pecados, Senhor, que temos cometido contra Ti, os pecados, Senhor, que temos cometido contra a Tua palavra, contra a Tua verdade. Quantas vezes, ó Pai, nos deixamos levar pela mentira e acabamos também, Senhor, entregues à iniquidade e à injustiça. Pai, dá-nos um coração mais próximo a Ti, um coração, Senhor, semelhante ao Teu Filho Jesus, para que possamos aborrecer toda a maldade, para que aborreçamos, Senhor, toda a iniquidade, para que nos desviemos de toda a injustiça e somente nos agrademos da Tua santidade. Dá-nos um coração mais puro, Senhor, um coração mais santo, um coração, Senhor, mais temente a Ti, um coração, Senhor, que busca mais a Tua presença sobre todas as coisas. Te peço, ó Pai, abençoa o Teu povo,
mais e mais com a presença do Teu Espírito Santo, que transforma o nosso coração e transforma o nosso interior. Esse é o nosso desejo, Pai, que sejamos feitos à imagem do Teu Filho Jesus, para que Tu te agrade de nós e nós possamos, ó Pai, nos alegrar também nas nossas próprias obras. Vivifica-nos e edifica-nos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, depois da confissão de fé, nós temos a certeza do perdão de Deus. E ainda naquele texto na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, mas no versículos 13 e 14, olha o que Paulo nos diz. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos dar sempre graças, porque Deus, Ele escolheu para si um povo que não se deixa enganar pela obra do homem da iniquidade. Um povo que é escolhido para a santificação e não para o pecado. Um povo que é escolhido para a salvação e não para a condenação. Um povo que é chamado segundo o Evangelho e não segundo as filosofias e mentiras desse mundo. Um povo que é chamado para alcançar a glória do Senhor Jesus e não a punição do pecado. Louvamos, portanto, a Deus. E é nesse momento, portanto, que eu convido você que nós exaltemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, porque Ele fez grandes coisas, Ele nos perdoou, Ele nos salvou e Ele nos deu eterna redenção. Vamos louvar o nosso Deus com a equipe de cânticos? Nós estaremos então, neste momento, exaltando ao Senhor. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar.
que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, teu amor pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu
Amém. Louvado seja Deus, né? Irmão, nesse momento eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 até o 11, que é o texto da nossa meditação. Após louvarmos a Deus, nós temos que ouvir a palavra de Deus, né? Então abra aí a sua Bíblia para acompanhar durante a meditação o texto de 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 1 ao versículo 11, versículo 1 ao versículo 11. Nos diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, sejam eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém e amém. Palavra maravilhosa de Paulo que nós haveremos meditar nessa noite. Irmãos, nós falaremos hoje sobre as palavras do Evangelho. A igreja de Corinto, irmãos, a igreja para a qual Paulo ele enviou essa carta, era uma das igrejas mais complicadas da sua época. Aparentemente era uma igreja altamente espiritual. Nós tínhamos pessoas que tinham diversos dons. Era uma igreja cheia de profetas, uma infinidade de dons diferentes que a gente vê lá no capítulo 12 até o capítulo 14. Mas quando nós lemos as duas cartas de Paulo, que foram escritas e destinadas a essa igreja de Corinto, nós vemos que a aparência não fazia jus realmente à realidade, porque interiormente a igreja de Corinto era muito conturbada, era muito tumultuada. Veja que, apesar de toda a espiritualidade aparente, haviam pessoas vivendo em pecados que eram absurdos. Apesar de ser uma igreja cheia de dons, era uma igreja muito dividida em grupos. Haviam aqueles que diziam seguir a Paulo, outros diziam seguir a Pedro e outros a Apolo, e outros ainda querendo parecer mais espirituais ainda, diziam seguir apenas a Cristo. Por isso, Paulo ele precisava escrever essa carta e tratar nessas cartas assuntos diferentes. Paulo aqui ele fala sobre casamento, fala a respeito de dons, fala a respeito da ceia do Senhor, da ordem do culto, até em virtude por causa dos dons, né? E até mesmo aqui no capítulo 15 ele vai tratar a respeito da questão da ressurreição. Na verdade, Paulo ele estava precisando recomeçar doutrinariamente tudo aquilo que ele já tinha explicado para aqueles irmãos. E aqui no nosso texto, irmãos, Paulo ele faz uma menção a respeito da mensagem do Evangelho, que é sobre isso que eu gostaria de meditarmos nesta noite, sobre as palavras do Evangelho, 3 palavras do Evangelho que eram muito importantes para aquela igreja de Corinto e também se fazem muito importantes para nós, para que nós sempre tenhamos a base daquilo que o Evangelho nos fala. E o primeiro ensino, irmãos, a primeira palavra do Evangelho é que o Evangelho ele fala da salvação. Olha o versículo 1 e versículo 2 novamente aí na sua Bíblia. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Irmãos, uma das características marcantes de Paulo, logo após a sua conversão, é o seu amor pelo Evangelho de Cristo. Paulo ele sabia que tinha sido alcançado pelo Evangelho, para trabalhar pelo Evangelho, servindo ao Evangelho, porque o Evangelho, em suas palavras, anunciava o que Deus fez, as coisas que Deus fez para a salvação do homem. É a respeito desse mesmo Evangelho que Paulo ele chama a atenção dos crentes de Corinto.
Esse tinha sido o evangelho anunciado por ele e que agora eles precisavam ser relembrados, porque parece que os crentes ali tinham se desviado um pouco do conhecimento básico, do conteúdo desse evangelho. Então Paulo, ele enfatiza que é por meio da pregação do evangelho e dessa perseverança nele que eles são salvos. É quem fica perseverante no evangelho de Cristo, é quem crê no evangelho de Cristo que é salvo. Olha o versículo 2: por ele também sois salvos. Veja, irmãos, se você observar, e nós já temos tratado isso algumas vezes aqui, se você observar que no início da carta de Paulo aos Coríntios, alguns crentes achavam que eram salvos por seguir a Paulo, Pedro, Apolo, como Paulo trata lá no capítulo 3, versículo de 4 a 6, se alguns crentes ali achavam que eles eram salvos pela sua própria sabedoria, como Paulo tratou lá no capítulo 1, versículo 26 a 29, ou se algum daqueles crentes achavam que eram salvos porque tinham esse ou aquele outro dom, e aí eles se faziam melhor do que os outros, como Paulo trata no capítulo 12 a 14, Paulo fala aqui: vocês estão enganados, porque a salvação ela vem pela realização do plano de Deus ao mundo, que nós podemos conhecer através do evangelho. A salvação vem por aquilo que o evangelho anuncia. Mas afinal, que evangelho é esse? E eu gostaria aqui de complementar com a visão do que o próprio Paulo fala a respeito do evangelho. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, porque Paulo vai ali explicar o que é o evangelho. Romanos capítulo 1, versículos 1 ao versículo 4. Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Desculpa. Deixa eu anotar aqui. Então vejamos Romanos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Nos diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja que o Paulo aqui, no Romanos, ele vai falar um pouco mais daquilo que ele citou lá em Coríntios, a respeito do que é o Evangelho. O Evangelho anunciado por Paulo, irmãos, é o Evangelho do Cristo prometido. Ele fala aqui no versículo 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Irmãos, o mundo, desde a queda, vinha aguardando a realização da promessa de Deus acerca daquele que viria a pisar a cabeça da serpente. Desde Gênesis capítulo 1, capítulo 3, no qual houve a promessa de Deus. E o Evangelho então vem falar que Deus cumpriu a sua profecia. O Cristo prometido veio, o Cristo prometido, ele veio e pisou a cabeça da serpente, aquele a quem os profetas esperaram no Antigo Testamento, veio no tempo devido, na plenitude do tempo. O Evangelho fala de que Deus cumpriu a sua promessa. Mas veja que aqui, além disso, Paulo nos mostra que o Evangelho é o Evangelho do Cristo homem, versículo 3, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Irmão, Jesus veio como descendência de Davi, ele veio como um homem, porque ele tinha de padecer como homem por causa do pecado do homem. E devido a isso, como diz o autor de Hebreus, ele pode também se compadecer das nossas fraquezas, porque ele em tudo sofreu semelhante a nós. Afinal, como diz a Hebreus capítulo 4, versículo 15, em tudo ele foi tentado à nossa semelhança. Esse é o Evangelho que nós cremos, o Evangelho de que Cristo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Mas além disso, ainda mais, o Evangelho é o Evangelho do Cristo, Filho de Deus, versículo 4, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição do morto, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor.
Irmãos, o evangelho anunciado por Paulo, que ele confirmava ali para os coríntios e que ele queria restabelecer aos crentes ali de Corinto, que é importante também para nós, é que Jesus não era apenas um homem espetacular, ele não era apenas um homem diferente de todos os homens da sua época, mas ele está falando que Jesus era o Filho de Deus, e Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, e por isso ele pôde vencer não somente as tentações desse mundo, mas também derrotou a Satanás, derrotou a morte e derrotou o inferno. É por isso que Paulo, ainda em Romanos capítulo 1, lá no versículo 16, ele fala que esse evangelho que ele prega, ele não tem vergonha nenhuma, ele prega sem ter medo. Ele já fala: eu não me envergonho do evangelho, porque eu estou falando do poder de Deus, que é a única salvação do homem que crê. E assim, irmãos, voltando lá para o nosso texto, Paulo chama os crentes a serem perseverantes e fiéis nesse evangelho. Ele fala: por ele também sois salvos, por esse evangelho, por esse anúncio, por causa do conteúdo dessa pregação vocês são salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Paulo aqui está chamando: sejam perseverantes a esse evangelho, sejam fiéis a esse conteúdo proclamado na palavra de Deus. Irmãos, há um grande perigo de que com o passar do tempo nós venhamos a diminuir o valor ou a importância do evangelho que nós cremos. Veja que com Paulo e os demais apóstolos, a cada dia que se passava, esse valor do evangelho crescia mais e mais, de forma que esses homens, eles se empenhavam muito mais em intensidade na preservação da pureza doutrinária daquilo que eles ensinavam. Eles amavam a palavra de Deus, que anunciava a vinda do Salvador ao mundo para salvar o seu povo. E nós temos que ter o cuidado de não diminuirmos para nós o valor do evangelho. O evangelho, ele fala da salvação, e qualquer tentativa de diminuir a glória de Deus ou diminuir a glória de Cristo por meio da pregação do evangelho se faz um grande pecado diante do homem. O evangelho nos fala da salvação, e é uma salvação maravilhosa que nós cremos. Mas além disso, há uma segunda mensagem do evangelho. A segunda palavra do evangelho está lá no versículo 3 do nosso texto de 1 Coríntios 15, que nos fala que, além dele falar da salvação, ele nos fala também do Cristo que foi morto. Antes de tudo, versículo 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Irmãos, neste versículo, Paulo ele revela uma das mensagens mais gloriosas a respeito do evangelho: a morte do Cristo prometido, a morte do Cristo homem, do Filho de Deus. Visto que o evangelho é o cumprimento da promessa de Deus que foi revelada aos profetas do Antigo Testamento, Deus agora põe em execução o seu plano eterno para a salvação do homem. Isso se dá através do seu Filho. E a gloriosa mensagem do evangelho é justamente essa: Deus entregou o seu único Filho para morrer em favor dos seus inimigos, como Paulo fala lá no Romanos capítulo 5, no versículo 8. Veja, irmãos, quando o homem lá no Éden caiu em pecado, ele se tornou inimigo de Deus. Deus, ele odeia o pecado, e por ser santo, seus olhos não contemplam o pecado. Então, visto que o homem, em virtude da sua queda, se tornou um escravo do pecado, Deus então não pode se associar com ele. Mas Deus criou o homem para ter um relacionamento. Deus tinha um propósito na criação, que era criar o homem, o ser humano, à sua imagem, à sua semelhança, para poder se relacionar com alguém que não lhe fosse um igual. Mas o homem caiu, e assim ele estragou a sua comunhão. Acontece então, irmãos, que o evangelho vem falar que Deus, ele não ficou de braços cruzados, vendo o homem morrer em seus delitos e pecados, porque na eternidade Deus já tinha planejado a salvação do seu povo.
Dessa forma, então, no conselho eterno, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo não apenas esboçaram todo o plano da salvação, como colocaram em execução toda a realização da salvação desse homem caído. E como parte da execução desse plano de Deus em favor dos seus eleitos, como diz o Evangelho, aqui no versículo 3, Cristo morreu pelos nossos pecados. E Paulo ele completa, segundo as Escrituras. Irmãos, aqui Paulo está falando a respeito dos livros do Antigo Testamento. E nesses livros, segundo os profetas, e especificamente a gente pode ver lá em Isaías, Deus já tinha anunciado a vinda do seu servo sofredor. Lá em Isaías, no capítulo 53, do versículo 3 até o versículo 7, se você tiver sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia, Isaías 53, de 3 a 7. Olha o que ele fala. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mas veja também lá no versículo 10 ao versículo 12. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Deus cumpriu o seu plano falado aos profetas do Antigo Testamento. Ele enviou o seu filho servo sofredor, morreu em lugar de muitos, morreu em lugar do seu povo. Conforme diz Paulo aqui aos crentes de Roma, lá no capítulo 4, versículo 25, o Cristo prometido, ele foi entregue por causa das nossas transgressões, e ele ressuscitou para a nossa justificação. Quando Jesus ali na cruz, ele morreu, não foi simplesmente porque alguns judeus planejaram matá-lo. Jesus não morreu ali porque simplesmente Herodes e Pilatos confirmaram a morte dele. Nem mesmo porque simplesmente a população apoiou gritando Barrabás. Não, irmãos. A mensagem do Evangelho nos diz que o Cristo prometido, ele morreu na cruz porque eu e você, porque nós pecamos. Ele morreu por nossa causa. Foi para pagar o preço de uma dívida que nós tínhamos com Deus, que nós jamais poderíamos pagar. Foi para pagar o preço de um perdão que nós jamais poderíamos alcançar. Por causa da desobediência de Adão, que nós nascemos debaixo dessa desobediência e dessa maldição, nós não poderíamos resolver. Então Deus manda o seu próprio Filho para pagar e resgatar a nossa alma do inferno. Dessa forma, como diz o autor de Hebreus, irmãos, Cristo nos livrou do pavor da morte a qual nós estávamos sujeitos, lá no capítulo 2, versículo 15. E essa é a mensagem do Evangelho. O Cristo, Filho de Deus, morreu em nosso favor. Nós devemos lembrar desde o início dessa carta que Paulo ele fala que essa é a mensagem. Lá no capítulo 1, versículo 18, ele fala que essa mensagem é loucura para os que se perdem, mas ela é poder, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus.
Porque essa morte, irmãos, demonstra o incrível amor de Deus em nosso favor. Como Paulo fala aí, eu já citei em Romanos 5, versículo 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, enquanto nós éramos ainda pecadores. Louvado seja Deus pelo seu Evangelho. O Evangelho que nos fala da salvação, e dentro dessa salvação nos fala que Cristo morreu por nós. A terceira palavra de Paulo a respeito do Evangelho está aqui nos versículos 4 até o versículo 11. O Evangelho, além de nos falar dessa salvação prometida, providenciada por Deus, e dele realizada por meio da morte do seu Filho, ele não para aí. Ele nos fala também do Cristo ressuscitado. O Evangelho, ele não se encerra na morte de Jesus, porque não adiantaria nada se Jesus apenas tivesse morrido em nosso lugar ali na cruz. Era necessário que ainda ele demonstrasse o seu poder sobre todo o principado e potestade através de um milagre grandioso. No momento da sua morte, os inimigos de Jesus, os fariseus e escribas, eles acharam que finalmente tinham silenciado o rebelde. O Império Romano pensou que finalmente tinha acabado com o tumulto no meio do povo. Mas, irmãos, na verdade, o tumulto, estava apenas começando. E esse tumulto não aconteceria na esfera terrena. Após o terceiro dia, o inferno estremeceu, o mundo se abalou, o céu resplandeceu, porque o Cristo prometido, o Cristo, Filho do homem, Filho de Davi, Filho de Deus, ele então ressuscitou. E essa é a gloriosa e mais maravilhosa mensagem do Evangelho. Nem o inferno, nem o Hades conseguiram deter o poder de Deus. Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados, mas ele tinha que ressuscitar também para nos justificar, como Paulo falou lá em Romanos 4, versículo 25. Irmãos, esse é o objetivo da ressurreição de Jesus. Da mesma forma que a sua morte simboliza que nós, os eleitos, morremos para o pecado, a sua ressurreição, ela aconteceu para nos mostrar que depois de mortos para o pecado, nós fomos ressuscitados para Deus, unidos com Cristo na sua ressurreição, como Paulo trata lá em Romanos capítulo 6, de 8 a 14, Colossenses capítulo 2 também. Nós então deixamos de pertencer ao mundo, a esse mundo pecaminoso, a esse mundo corrompido, e nós fomos então transportados para o reino do Filho do seu amor, como Paulo fala em Colossenses 1,13. Esse, irmãos, é o significado daquilo que nós chamamos de regeneração, ou seja, de uma ressurreição espiritual. Todos nós estávamos mortos espiritualmente, e Cristo então morreu por nossa causa, por causa dessa morte espiritual, mas ele ressuscitou para que nós também fôssemos ressuscitados espiritualmente. Irmão, no decorrer de todo esse capítulo, do restante aqui do versículo 12 em diante, até o final desse capítulo, Paulo ele vai continuar falando a respeito da importância da ressurreição de Cristo para nós. Antes de tratar especificamente sobre isso, Paulo ele vai mostrar que há muitas provas incontestáveis que confirmam que o Senhor Jesus ressuscitou. No versículo 4 até o versículo 8 aqui vai nos mostrar isso. E depois ele vai demonstrar que a ressurreição de Jesus ela é essencial para a nossa fé. Resumidamente, Paulo fala que se Cristo não tivesse ressuscitado, de nada valeria a nossa fé, como ele diz lá no versículo 17. Mas o fato é que Jesus ressuscitou, e assim nós temos uma esperança, nós temos realmente um futuro. Visto que Cristo ressuscitou, nós sabemos que nós, mesmo que cheguemos a morrer um dia, sem que Cristo tenha voltado, no fim das contas, nós também haveremos de ressuscitar. Olha o versículo 54 e 55 aqui do capítulo 15. Ele fala: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade,
então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mesmo que nós cheguemos a morrer sem que Cristo tenha voltado, quando Ele voltar, nós seremos ressuscitados. E assim nós também venceremos a morte como Ele venceu. Concluindo, irmãos, nos versículos 5 até o versículo 11 aqui, do capítulo 15, Paulo ele vai mostrar como essa ressurreição de Jesus foi real. Centenas de testemunhas comprovaram que Cristo ressuscitou. Alguns teólogos do século XIX quiseram diminuir a verdade a respeito dessa mensagem do Evangelho, dizendo que Cristo apenas ressuscitou no coração dos apóstolos, que Jesus apenas ressuscitou no coração dos crentes ali, dos discípulos no primeiro século. Mas o mesmo Evangelho que anunciou a sua vinda, o mesmo Evangelho que narrou o cumprimento dessa vinda, também nos fala a respeito da realidade da sua ressurreição. O Cristo, o Filho prometido, ele veio. O Cristo prometido morreu. O Cristo prometido morreu, mas também ressuscitou. E aqui está a nossa salvação. A salvação por meio daquele conteúdo do Evangelho. E como diz Paulo, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la entreguei, a menos que tenhais crido em vão. É por meio desse Evangelho, irmãos, que nós cremos que nós somos salvos, que nos fala desse Filho prometido, da morte dele em nosso favor e da sua ressurreição para a nossa justificação e também ao seu retorno para o seu povo. Que Deus abençoe o nosso coração, que Deus abençoe a sua vida, que nos faça perseverar e ficar firmes na verdade desse Evangelho. Amém? Eu convido você a que nós cantemos neste momento o hino 368 do nosso hinário Novo Cântico. É um hino de despedida. 368. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus.
pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus o guarde em sua luz. Amém. Que Deus nos guarde sempre na sua luz, pelo seu poder e bem no seu amor, né? Mensagem essencial para os nossos dias. É no poder de Deus que nós somos sustentados, pelo seu amor que nós somos salvos. Bom, nós vamos orar, encerrando nesse momento a nossa transmissão, mas não desligue ainda. Temos alguns avisos e temos aí também um show de talentos infantis, tá bom? Nós vamos orar nesse momento. Pai amado, mais uma vez nos colocando diante de Ti. Agradecemos ao Pai por Tua obra em nossa vida. Agradecemos pelo Teu amor para conosco. Agradecemos, Senhor, por Tua misericórdia sobre nós. E pedimos, Senhor, que nos faça crescer cada vez mais no Teu Evangelho, no pleno conhecimento da Tua Palavra, para que jamais, Senhor, sejamos tentados a nos desviar, tentados, Senhor, a diminuir o valor e a honra do Teu Evangelho, que jamais sejamos, Senhor, tentados a esquecer da tua mensagem, mas que ela fique, Senhor, plantada em nosso coração e na nossa mente diariamente, constantemente, sendo realmente, ó Pai, a fonte da nossa vida. Que o Teu Evangelho, sublime Evangelho, maravilhosa palavra, Senhor, que nos fala a respeito da vinda do Teu Filho, do Teu amor para conosco, seja, Senhor, a nossa inspiração diária para Te servirmos dignamente e louvarmos com os nossos lábios em todos os momentos. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, é o que pedimos. Enche-nos da Tua graça, do Teu poder. Dá-nos uma semana, Senhor, em paz, uma semana tranquila, uma semana, Senhor, para adorarmos a Ti em tudo que nós fizermos e falarmos. Pedimos novamente pelos nossos irmãos enfermos, pedimos pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos e por tantos irmãos que estão passando por outros tipos de dificuldades. Que a Tua graça, Senhor, venha sustentar a cada um do Teu povo. Vivifica o nosso coração, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno e poderoso amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Vamos passar os nossos avisos. Primeiramente, irmãos, a nossa reforma, né? Estamos em reforma, mas já estamos quase acabando a nossa reforma. Creio que mais essa deve ser a nossa última semana, já estamos finalizando. Convidamos os irmãos que desejarem passarem aqui na igreja, darem uma olhada, né? Tudo que nós fizermos, mas nós estaremos fazendo nosso culto de ação de graças pela reforma aí no primeiro culto presencial, que eu creio que vai ser no dia 1º de novembro, onde nós devemos fazer a celebração da ceia do Senhor, né, e fazemos toda a manifestação do nosso louvor a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. Mas ainda, irmãos, eu quero salientar de que, embora já tenhamos acabado a nossa reforma, nós ainda temos muita conta para pagar e contamos com a sua fidelidade nos dízimos e ofertas para cumprirmos todos os nossos compromissos de pagamento dessa reforma, tá bom? Então, nos ajude a pagar toda essa reforma. Posteriormente, na próxima transmissão, estarei aí falando a respeito do nosso retorno ao culto presencial, tá bom? Além disso, quero lembrá-los de que durante a semana você não fica sem a meditação da Palavra de Deus. Às quartas-feiras nós temos nosso estudo bíblico às 20 horas. Domingo, 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Domingo à noite, 19h30, nós temos essa nossa parte da meditação da Palavra de Deus. Mas no restante da semana, segunda, terça, quinta, sexta, sábado, você tem a Palavra de Deus para você fazer a sua meditação, sua devocional pessoal ou o seu culto doméstico, tá bom? Sempre aí nas nossas redes sociais, nós mandamos pelo grupo do Zap também. Então não deixe de acessar. Se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva, siga a nossa rede social para poder estar sempre aí atento àquilo que nós estamos postando, tá bom? Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Nós vamos passar agora ao show de talentos infantis e logo em seguida ao nosso show de talentos nós estaremos encerrando. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de cada um dos irmãos. Amém.
assim, grandão assim. Canta! Grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ó, ele era pequenino. Canta! Pequenino assim, mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. De ser pequenininho, mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão. Vem, Miguel! Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, gente, aqui, ó, Deus é grandão assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Gigante filisteu, grandão assim, se levantou pra afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, Isaac, Davi, pequenino assim, mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, mas o nosso Deus é bem grandão, Todo mundo fazendo. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Ó, Miguel. Você pode ser pequenininho, mas o nosso Deus é bem grandão, Assim, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim, ó, não dá nem pra medir. Faz, Isaac, faz, Miguel. Assim, ó, Deus é grandão assim, Deus é grandão assim, ó. Muito bem. Se Davi das vagas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpresa